Bom, vamos então à palavra de Deus nesta manhã. Eu vou ler como abertura 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 6 em diante. Logo em seguida eu vou dar sequência falando sobre o tribunal de Cristo que eu introduzi na semana passada, e hoje nós vamos especificamente falar sobre isso, para que todos possam entender o que acontece logo depois do arrebatamento da igreja. E por que é importante servir a Deus aqui na terra? Fazer a sua parte, priorizar o Senhor, colocar sempre o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Como acabou de dizer aqui o pastor Eliezer. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, continuando a série Ele Vem, diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Eu vou explicar isso daqui a pouco, porque é muito interessante isso aqui. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos, quantos? Todos devemos comparecer, ele está falando para a igreja, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, quando Paulo fala sobre o tribunal de Cristo, é que ele está falando para a igreja. Portanto, o tribunal de Cristo não se trata de um momento, um evento, onde será decidido salvação ou perdição eterna. Não. O tribunal de Cristo é um evento onde as obras da igreja serão julgadas. Onde a sua vida cristã, a forma como você agiu durante a sua vida cristã aqui na terra, tudo isto passará por um escrutínio divino para efeito de galardão. Então, por isso que entender o tribunal de Cristo é muito importante, porque nós não temos parte no tribunal do grande trono branco, que a gente encontra no livro do Apocalipse. Se der tempo no finalzinho, eu dou uma pincelada sobre isso. Não, nós não temos parte. Se você for arrebatado, se você não decidir ficar aqui para conhecer o anticristo, você não terá parte no tribunal do grande trono branco. O tribunal do grande trono branco é um tribunal de condenação. Ele não é um tribunal de salvação ou salvação e condenação. Ele é um tribunal de condenação. Porque todo ser humano que um dia botou os pés no planeta Terra terá que ser julgado pelo santo juiz. Então, nós teremos dois julgamentos separados. Nós teremos o julgamento dos salvos, aqueles que serviram a Deus, aqueles que temeram a Deus, aqueles que amaram a Deus, desde de Adão até o dia do arrebatamento. Todos esses serão julgados no tribunal de Cristo. E esse tribunal determinará o seu grau de proeminência no céu. A terra é uma imitação da vida no céu. Nada aqui é inédito, a não ser o pecado. Aliás, nem o pecado, porque Satanás pecou lá também. Então, nada aqui é inédito. Tudo aqui é mais ou menos um espelho do que é o universo divino. Então, nós moramos em cidades, a Bíblia diz que lá há uma cidade chamada Nova Jerusalém. A gente anda por ruas e tal, lá diz que também há ruas de ouro. Aqui tem o mar, lá diz que há um mar de cristal. Aqui tem casas e prédios, lá diz que há casas e prédios. Ou seja, a vida como nós conhecemos no planeta Terra é uma imitação do que o céu realmente é. Portanto, não caia na ilusão de achar que isso aqui é realidade. Não, isso aqui é a realidade.
porque as minhas mãos conseguem tocar isso aqui. Eu não consigo tocar um anjo, eu não consigo tocar o rio da vida, eu não consigo tocar a árvore da vida. Não, então o real é isso aqui é o real. Não caia nessa ilusão, porque segundo a Bíblia, de acordo com o apóstolo Pedro, vai chegar o dia que todas essas coisas serão consumidas pelo fogo. Todas elas, a Bíblia diz que tudo será abalado, tudo que é abalável será abalado e será consumido pelo fogo. Então não importa o quão sólido ou quão sólida você acha que é a sua casa, o quão sólido e arrumadinho você acha que é o seu carro, o quão seguro você está com aquela fortuna que você tem lá no banco e o restante que você guarda no cofre, não adianta, porque tudo isto vai ser consumido pelo fogo. E o que existe no mundo espiritual, no universo espiritual, vai continuar existindo, porque sempre existiu. Deus é eterno, então tudo que está ao redor de Deus é criado por Ele, portanto, na eternidade isso foi criado e vai permanecer para sempre. Quem está me acompanhando, diga amém, Jesus. Então, Paulo está falando desse tribunal, que é o tribunal para julgamento das obras. Então, eu quero passar com vocês aqui, iniciar com... Pode colocar o PowerPoint onde diz Tribunal de Cristo. O terceiro slide, por favor. Aí, volta, aí. Não, aí. Muito bem. As Escrituras ensinam que todos os membros da raça humana são responsáveis perante Deus. Jeremias fala sobre isso. Todo mundo é responsável. E Paulo também fala. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Portanto, não existe essa de que, eu não sabia, o fulano não sei o que lá, o índio que está lá no meio da mata. Tem gente que faz umas perguntas meio sem sentido, tentando pegar Deus em algum tipo de injustiça, mas isso é impossível. Tá? Nós temos um Deus justo, reto, perfeito, que sempre fez e fará as coisas conforme a sua justiça e o seu padrão de retidão. Então, sim, o índio lá do meio do mato, sim, o fulano lá da Times Square, todo mundo será cobrado e julgado de acordo com a sua responsabilidade moral, com a sua responsabilidade espiritual. O juízo será o mesmo para todos? Não. Assim como há dimensão de galardões, também há dimensão de juízos, tá? Satanás vai receber o maior de todos os juízos. Ele vai ser trancafiado, sozinho, solitariamente, no fundo do abismo, onde não haverá ninguém, não haverá um demônio para ele compartilhar, conversar, não haverá ninguém, não. Ele vai ficar sozinho lá, trancafiado por toda a eternidade. Ele vai ser preso por 1000 anos, e depois dos 1000 anos, quando terminar o desenrolar profético, ele vai ser então trancafiado para todo sempre. Ninguém nunca mais ouvirá falar dele, ninguém nunca mais ouvirá a sua voz, ele não conseguirá tentar ninguém, não haverá ninguém para tentar, ele vai ficar lá para sempre. É o pior dos juízos. Numa escuridão infinita, num calor insuportável, lá ele ficará, é o que promete a palavra de Deus. O segundo pior juízo é o juízo dos demônios. Todos que acompanharam Satanás na sua rebelião, 1/3 dos anjos criados por Deus, também experimentarão um juízo insuportável e vai ser para sempre, por toda a eternidade. E do terceiro nível para cima, você começa então pelo grau de maldade do ser humano. Então, a pessoa que viveu aqui na Terra e praticou um grau de maldade muito grande, a nível de Hitler e outros, Mussolini e outros, esses experimentarão um juízo muito mais severo. Então, não se iluda. O inferno não é igual para todos, como o céu não é igual para todos. Eu acho que o fato da igreja não entender bem o que os galardões representam e o que é o tribunal de Cristo faz com que as pessoas sejam relapsas. Tratem a obra de Deus de qualquer maneira, em segundo lugar, terceiro, quinto, sexto. Tem gente que coloca tanta coisa na frente de Deus, tanta coisa na frente da igreja, que elas não se dão conta que elas estão construindo um histórico que vai lhe fazer falta no dia do tribunal de Cristo. Deus julgará tanto crentes quanto ímpios. Um no tribunal de Cristo, o outro no juízo do grande trono branco. O julgamento dos ímpios será diante do grande trono branco, após o milênio, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E o julgamento dos crentes
no tribunal de Cristo, como acabamos de ler em 2 Coríntios capítulo 5. Além desse texto, nós temos o capítulo... Perdão, nós vamos ler agora o capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque importa que todos nós permaneçamos, eu nem lembro se eu li esse texto, acho que eu li já, né? Perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então vamos começar por algo que Paulo diz, que estar no corpo é estar ausente do Senhor. Essa ausência que ele está falando é a ausência da relação plena e absoluta. Então, enquanto o meu espírito estiver habitando no meu corpo, isso tem a ver com a essência com que eu e você fomos criados, tá? Nós fomos criados para sermos seres conscientemente espirituais e seres conscientemente materiais. Então nós fomos criados com o corpo, e a parte material e a parte imaterial se divide em duas partes, espírito e alma, tá? Então, quando Deus nos criou para o planeta Terra, que o planeta Terra é uma dádiva de Deus para o homem, Deus estava dando e criando para o homem um ambiente diferente do ambiente onde ele habita. Por exemplo, os anjos e até os demônios, eles existem num ambiente que foi criado, que existe antes do planeta Terra, antes do mundo físico. Quem está acompanhando a leitura aí sabe, no início do livro de Jó, o que acontece? Diz que os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor e no meio deles estava quem? Satanás. Então isso já gerou uma série de discussões, mas como assim? Como que Satanás pode aparecer no meio dos filhos de Deus lá para poder conversar com Deus e ainda acusar Jó? Ora, porque eles habitam no mesmo tipo de dimensão. Satanás não habita com Deus, ele não mora mais no céu, ele foi expulso de lá, mas a dimensão é a mesma. Assim como nós moramos aqui em Framingham e tem alguém morando lá em Londres, nós não temos contato um com o outro, mas habitamos a mesma dimensão. Então, Satanás habita a mesma dimensão que o mundo espiritual funciona, onde habita Deus e onde habitam os anjos. Por isso, essa interação é possível, claro, com a permissão de Deus. Em segundo lugar, essa ausência ausência do Senhor para com o Senhor tem a ver com a queda também. Então, na queda, quando Adão caiu, Adão perdeu a sensibilidade espiritual, porque Deus criou o homem para ser sensível, 100% sensível para as duas dimensões. Olha o que acontecia com Adão todo dia no Jardim do Éden. Na viração do dia, que os judeus, os rabinos dizem que é exatamente nesse horário que hoje vira o dia judaico, ali em torno de 6 da tarde, é o momento em que vira o dia, né? O nosso vira meia-noite, o dia judaico vira às 6 da tarde. Então, das 6:01 já é o dia seguinte para eles. O nosso só vai virar meia-noite e 1. Então, esse momento que a Bíblia chama de viração do dia, ou, de acordo com algumas traduções, diz o esfriamento do dia. Todo dia, Deus aparecia dentro do jardim, aparecia de forma clara, visível e interativa com Adão, e ali Deus conversava com ele, Deus lhe dava conselhos, Deus lhe dava ordens. É porque a Bíblia é sucinta. Então a Bíblia coloca a coisa de uma forma que se torne sucinto para se entender. Mas, basicamente, o que a Bíblia está dizendo é que havia uma gama, um nível de interação entre Adão e Deus que deixou de acontecer a partir do momento da queda. Estão entendendo? Então, naquele momento, quando Deus vinha no jardim, ali era a interação perfeita do mundo natural com o mundo espiritual, porque Deus criou o homem para viver, para interagir com ele, para se relacionar com ele. Então Deus tinha prazer de conversar com Adão, orientar Adão: não come daquela árvore ali, essas outras todas você pode comer. Adão, pode colocar o nome que você quiser nos animais. Deus, eu coloquei o nome desse aqui de hipopótamo. Tá bom, Adão, o que você escolher. E havia uma interação entre Deus e Adão que não existe mais. Esse tipo de interação não existe mais, porque requer um grau de perfeição que não existe mais, e isto não haverá até que recuperemos o corpo glorificado.
Porque o nosso corpo glorificado que virá depois do arrebatamento da igreja ou da ressurreição dos mortos é semelhante ao estado perfeito que Adão tinha antes da queda. Então, quando nós adquirirmos esse corpo glorificado, nós voltaremos a viver esta dimensão de comunhão perfeita, interação absoluta com o Senhor em todos os sentidos. A Bíblia diz que Ele será tudo em todos. Então, nós voltaremos a experimentar o que hoje não é possível acontecer. Por isso que Paulo está dizendo: viver nesse corpo físico que vocês estão vendo aqui, e eu estou vendo, sentados nessas cadeiras, significa a ausência do Senhor. Esse tipo de ausência que eu acabei de descrever. Então, para compensar isto, para que possamos nos relacionar com o Senhor a uma certa dimensão, então o Espírito Santo nos foi dado após o sacrifício vicário de Cristo. Cristo pagou pelos nossos pecados. Cristo viveu uma vida perfeita. Portanto, Cristo tinha uma relação com o Pai que Adão tinha no jardim do Éden. Aliás, Jesus diz claramente, e dentre outras coisas, ele diz: não, o Filho não faz nada sem antes ver o Pai fazer. Então, a relação que Jesus tinha com o Pai era uma relação de tremenda intimidade. O interessante é que toda vez que a Bíblia cita o final do dia de Jesus, que algo acontece nos evangelhos, toda vez que a Bíblia fala do depois, ele está sempre em oração. E deixando a multidão, subiu o monte para orar. E eis que saindo foi para o monte orar. Então, o que Jesus fazia na viração do dia? Ele fazia exatamente o que Adão fazia lá no jardim do Éden. Ele fazia o que tinha que fazer, curava, libertava, multiplicava pães e etc. Quando o dia estava virando, ele se retirava para orar, para estar com o Pai. Portanto, Jesus sim, viveu esta dimensão que nós herdaremos assim que nós sairmos deste limite físico, deste ambiente transitório. Quando nós sairmos desse ambiente, nós estaremos de volta nesta dimensão de relação com o Senhor. Ou seja, Paulo chama de presente com o Senhor. Presente, face a face com o Senhor, sem qualquer espelho, sem qualquer impossibilidade. Você está feliz? Você pode dizer glória a Deus. Também, Romanos capítulo 14, versículo 10 diz: tu, porém, porque julgas a teu irmão, e pastor, vai entrar nisso também, pastor, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Será que é por isso que a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados? Será que é por isso? E outra coisa, no dia do tribunal de Cristo, meu filho, não adianta procurar advogado, tentar ver, tem algum advogado aqui para me socorrer? Não. Não adianta. Aqui tem advogado, a gente corre, nós fomos na corte agora esses dias, como assessorar uma pessoa, e tinha advogado lá, advogado aqui, advogado ali, aí conversa com o juiz, responde, fala, pergunta. Ok, aqui sim, lá não tem esta. Lá é você de pé diante do rei, aquele que tem olhos como chamas de fogo, e ele vai te fazer perguntas e você vai ter que responder. Pastor, tem como se preparar para essas perguntas? Mais ou menos. Dá uma lidazinha no livro de Jó, depois do capítulo 38. Pega o livro de Jó, ali é onde começa Deus fazer perguntas para Jó. Deus fala praticamente que sozinho, porque são perguntas irrespondíveis. Porque Deus começa, sabe essa coisa que a gente tem hoje em dia, que a gente está aí, a gente acha que sofre mais do que os outros,
que não sei o quê. Ah, não sei, será que Deus me ama? Aí vem o capiroto aqui atrás soprar. Não, você está desse jeito porque Deus não se importa com você, porque não sei o que lá, Deus não te ama. Olha, se você estaria nessa situação, se Deus realmente ligasse para você, Deus está preocupado com coisa mais importante. Isso é o capiroto atrás aqui da orelha soprando, né? E aí a gente fica com aquela autocomiseração de que, pois é que eu sou tão pobrezinho, tão sozinho, tão isso, tão aquilo, as pessoas não se importam tanto comigo, e papapá. Essa choradeira, essa lamúria que não tem nada a ver com o caráter de Deus e o caráter cristão planejado por Deus. Não tem. Então, se você acha hoje assim, meu filho, imagina, por favor, imagine. Você de pé diante do tribunal, aquela grande multidão, não tem salinha reservada não, meu irmão. Tem não. É telão, é a sua vida exposta no telão. Por isso que Paulo está falando, olha, cuidado você que tem mania de julgar o outro, hein? Cuidado, hein, que o bicho vai pegar pro seu lado. Paulo disse isso, pastor Tiz, na versão Jefferson hiperatualizadíssima. O bicho vai pegar se você ficar com essa mania de se achar melhor do que o outro, não, porque fulano, não, porque ciclano. Principalmente quando alguém comete um erro ou um pecado que a gente acha que nunca cometeu, né? Ou nunca cometeu, ou acha que nunca cometeu. E aí a gente vai começa a julgar aquela pessoa, e todo mundo assume aquela onda, aquela postura de justiça, de autojustiça e tal. E Paulo está dizendo, você não vai escapar do julgamento do tribunal de Cristo. Não vai. E o julgamento do tribunal de Cristo é um julgamento para honra e galardão. O nível de honra, o nível de galardão experimentado no céu será determinado neste tribunal de Cristo. Nesse dia, meu filho, a criança vai chorar e a mãe não vai estar lá para ouvir, para socorrer, não. Vai ser eu e Deus, você e Deus. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Não é maravilhoso que a Bíblia seja tão clara a este ponto? Que a Bíblia diga exatamente o que vai acontecer, para que eu e você não sejamos pegos de surpresa. Olha ainda o que diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Olha bem, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz, diz aqui a palavra plena, diz aqui, tem a palavra plena aqui, o qual trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, ou da escuridão. Mas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Todo mundo vai saber o que é que se passava no coração de Jefferson Neto naquele dia. Eu posso te levar no bico hoje, eu posso te enganar hoje, porque você não consegue saber o que está aqui dentro. Então, se eu disser as palavras certas, se eu usar dos trejeitos corretos, se eu souber manipular bem o evangeliquez, eu passo muito bem diante de qualquer pessoa. Mas naquele dia, os propósitos do meu coração serão todos publicados. E nós vamos ver daqui a pouco por que Paulo está dizendo isso. Porque quando chegar aquele dia, que eu chegar diante do meu Senhor, aquele que me chamou para o ministério, me salvou, perdoou os meus pecados, me chamou para o ministério, me deu esposa, me deu filhos, me deu casa, me deu carro, me deu vida, me deu saúde para pregar, me enviou às nações para pregar. Eu vou chegar diante dele e ele vai dizer, Jefferson, aqui estão os desígnios do seu coração. Como você viveu, como você pensou, como você agiu, qual eram as suas motivações secretas. Aqui estão elas. Ah, pastor, será que vai ser assim, pastor? Está aqui. Tem ali a palavra plena, sim ou não? Plena luz, está ali a palavra plena luz. O que é pleno? Hã? É absoluto, é claríssimo. Teve um pastor no meu ministério lá no Brasil, ele era um ex-traficante no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro.
traficante mesmo, tinha várias mortes nas costas e aquele cara barra pesada de uma daquelas comunidades do Rio de Janeiro. Só que quando ele nasceu, ele foi criado por uma tia, a mãe acho que morreu muito cedo, ele foi criado por uma tia que era crente, serva de Deus. E foi criado por essa tia, quando ele estava com uma certa idade, ela garoto ainda, Deus virou para a tia dele e falou assim: cuida dele, porque esse menino será profeta e vai viajar o mundo. Ela guardou aquilo no coração. O menino foi crescendo, se enveredou para o mundo do crime. E foi, se tornou um dos tops lá do Morro do Alemão, do tráfico de drogas e trocando tiro com polícia, toda essa história que você vê na televisão aí. E aí, um belo dia, numa dessas trocas de tiro, ele foi alvejado pela polícia e foi morto. E aí acharam o corpo dele numa vala, cravado de tiros, vários tiros, acharam o corpo dele, e no dia que acharam o corpo dele, levaram notícia para a tia dele, inclusive uma mulher bem de vida, serva de Deus, chegou para ela e falou assim: olha, nós temos uma notícia ruim para te dar. Nós encontramos o fulano morto. Ele está morto, está lá no Instituto Médico Legal, em tal lugar, trocou tiro com a polícia e a polícia matou ele. Quando a notícia chegou, ela virou para a pessoa e falou assim: impossível ele estar morto. Impossível. Falei: como impossível? Ele está lá no Instituto Médico Legal, vai lá e pode olhar. Não, não importa, eu posso lá, posso olhar, mas ele não está morto. Como assim? O meu Deus, que nunca falha, que nunca mente, disse para mim que ele seria profeta e viajaria o mundo. Então ele não pode estar morto. Aí a pessoa, tipo assim, né? Deve estar lelé essa pessoa, né? Está lá, o corpo morto, a pessoa cheia de tiro. O que aconteceu antes dele morrer? É aqui que é o ponto do testemunho. Lembrando que esse pastor foi pastor no meu ministério. Ele foi, assim como Eliezer é pastor aqui hoje, ele foi pastor no meu ministério no Brasil. Isso não é alguém me contou, eu fiquei sabendo, li no jornal. Não, ele estava lá do meu lado, comigo. Dias antes de tudo isso acontecer, ele estava andando no centro de São Paulo, e quando ele estava indo para o metrô da Praça da Sé, tem uma estação de metrô ali, ele estava indo para o metrô, tinha uma senhorinha baixinha, de coquinho na cabeça e tal, de óculos na praça, pregando. Aquelas pessoas que, sabe, Deus levanta, leva para a rua e vai, prega, grita, fala, e todo mundo acha que é maluco, que é doido. E aquelas pessoas estão lá cumprindo uma ordem de Deus. E aquela senhorinha está lá na coisa, pregando na praça, um grupo de gente assim, e ela pregando. E ele passando lá do outro lado, indo para a estação do metrô. Quando ele está indo, que ele está se aproximando da estação do metrô, ela vira e fala: homem, homem, você que está indo para o metrô. Aí ele para, assustado, olha para ela, ela diz assim: você vai passar por uma experiência única, e vai chegar o momento em que você estará diante do teu Criador. O que farás? Como você vai responder quando você estiver diante do Criador? Você foi chamado para ser profeta. Falou para ele, virou as costas, continuou o cultinho dela na praça. E ele assustou, entrou no metrô, pegou o trem, seguiu a viagem dele. Dias depois ele estava na vala, cravado de balas, morto pela polícia. E ela foi no necrotério, encontrou com ele lá. A tia foi no necrotério, encontrou com ele lá. Lá estava ele morto, já há dias, alguns dias morto. E ela chegou diante do corpo e falou assim: o Senhor falou comigo que ele seria profeta, que ele iria pregar, iria viajar o mundo. E agora o corpo dele está aqui sobre a mesa. Então, só tem duas opções. Ou o Senhor vai trazer ele de volta à vida, ou a tua palavra não é tão fiel quanto eu pensava. E aquelas, sabe, mulherzinha cri-cri de oração, de joelho calejado. E aí, meu filho, ela tinha dinheiro, né? Não deve estar viva mais, eu imagino. Tinha dinheiro. Então, o que ela fez? Eles já iam preparar o corpo para sepultamento. Ela falou assim: não. Arruma um quarto, coloca o corpo dele no quarto e eu vou pagar alguém para ficar 24 horas cuidando do corpo dele, limpando, fazendo o que for preciso.
E aí o pessoal do hospital, mas não sei o que, argumentou e tal, falou, não, eu vou bancar a despesa que tiver, só não prepare o corpo dele para sepultamento. E aí levaram o corpo, então, para um quarto, a contragosto do médico, e aí ela contratou uma enfermeira particular que ficou ali cuidando do corpo dele, limpando e tal, fazendo o que tinha que fazer. Enquanto isto, ela não está sabendo, os médicos não estão sabendo, a enfermeira não está sabendo, mas ele está tendo a experiência dele. Quando ele foi morto lá, o espírito dele, a alma dele, entrou para a eternidade e começou a viajar num túnel muito longo, muito distante. Começou a viajar naquele túnel, foi. E de repente ele saiu do túnel e saiu numa expansão, num lugar aberto assim. E quando ele saiu naquele lugar aberto, tinha uma tela na frente dele de cinema enorme, uma tela gigantesca. Ele parou diante daquela tela e uma voz falou com ele: eu quero que você veja agora nessa tela como é que foi a sua vida no planeta Terra. E começou a passar tudo desde o nascimento dele, a infância, ele se envolvendo no crime, ele vendendo drogas, ele matando gente, aquela coisa. Foi passando, até o dia em que ele foi cravado de balas e o corpo foi jogado numa vala. E ele estava diante daquilo ali e ele conta, ele dizendo que é um pavor que é impossível de ser descrito. Quando você está nessa situação, você sabe que é o fim, que não tem volta, ninguém ali pode te socorrer. Diz ele que é uma desesperança tão inexplicável. E aí ele está diante daquela tela, vendo tudo aquilo, e quando ele está diante daquilo ali, a voz perguntou para ele: qual é o seu veredito? O que você merece agora? E ele, assim, sem nenhuma hesitação, ele falou: eu mereço o inferno, eu mereço a perdição, porque eu vivi de forma desregrada. E Deus falou: é o que você merece, mas há tantos anos atrás, eu disse para sua tia que você seria profeta e iria viajar o mundo. Então, volte, porque você vai ser profeta. E aí a enfermeira está lá cuidando, limpando, de repente ela está ali limpando, o corpo treme. O corpo mexe, ela olha, assusta, aí olha de novo, daí a pouco o corpo treme de novo. Aí ela sai correndo, abre a sala e sai correndo, vai chamar o médico, corre, chama o médico. Aí vem médico, vem isso, vem aquilo. Chama médico, aí vem os médicos, quando vem os médicos, está ele de olho aberto, ele não conseguia falar, estava todo cheio de furo de bala, mas o olho aberto ali, agonizando, aí corre daqui, aí pega ele depressa, leva para a mesa de cirurgia e começa o processo para salvar a vida dele. Não só salvaram a vida dele, como esse moço, ainda hoje a gente perdeu o contato, se estiver vivo e se estiver na presença de Deus, ele é exatamente o que Deus disse para a tia dele, um profeta, um homem que viajou para muitos lugares pregando a palavra de Deus. Deus usou ele profeticamente muitas vezes no meu ministério, com muita precisão, um grande pregador, porque Deus não falha. Você está me ouvindo? Deus não vai comprometer a credibilidade dele falhando com uma promessa boba para ele, no sentido de capacidade que ele fez para mim ou para você. Deus não esqueceu do que te falou no passado. É isso que eu quero que você entenda, que quando nós chegarmos lá, vai estar tudo lá. New Time Church, você está me ouvindo? Está dizendo, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, ou dos corações. Ponto e vírgula. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Por isso que a gente sempre diz que vai ser um dia de tamanha surpresa. Vai ser um dia de tanta surpresa. Que nós vamos ver pessoas que nunca alcançaram uma projeção nacional, muito menos mundial, recebendo galardões imensos, honras imensas.
enquanto pessoas que, aparentemente, quando a gente chegar lá, que a gente vê Jesus chamando certos nomes, fulano de tal, aí o que vai passar na cabeça da gente? Meu Deus, vai faltar galardão até para mim, esse cara vai levar tudo. Sim ou não? Mas haverá muita surpresa, você está entendendo? Quantas pessoas que passaram a vida cristã no cantinho do quarto, de joelho, calejado, chorando, clamando a Deus pelo pastor, clamando pela igreja, orando por alguém, orando pelos famintos. Ninguém via, porque ela estava lá escondida, oculta no quarto, clamando, chorando, orando, lendo a Bíblia. E quando os propósitos dos corações vierem à tona, que ele vai projetar tudo no telão, as surpresas surgirão, porque as recompensas provavelmente não serão nada daquilo que a gente hoje imagina que serão. Este julgamento, Romanos capítulo 8, versículo 1, vou pedir para colocar esse texto aí, é importante. Ele não está aqui, mas ele é importante. Coloca para mim Romanos 8, 1. Diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, continua. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Olha bem, pelo qual recebemos graça e apostolado dele para obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aqui está talvez um dos pontos mais cruciais da vida cristã. Mais cruciais. Você não sabe por que você está passando pelo que está passando. Você não sabe. O seu conhecimento é minúsculo. Não há como Deus nos explicar tudo, não há. Eu uso uma comparação muito esdrúxula, mas faz um pouco de sentido. Já pensou se você tiver que explicar para o seu cachorrinho por que você sai e deixa ele o dia inteiro sozinho dentro de casa? Se você tiver que explicar, ou seja, não, se eu não explicar tudo para ele, é porque eu não amo o meu cachorrinho. Faz sentido isso? Faz sentido? Não. Tem como o seu cachorrinho entender todas as suas razões? Ele entender as razões de tudo que você faz, por que você faz? Sim ou não? Não. E agora, a distância entre você e o seu cachorrinho é muito menor do que a distância entre você e Deus. É 100 vezes mais fácil você conseguir fazer o seu cachorrinho entender tudo sobre você do que Deus fazer você entender tudo sobre ele. A distância é imensa. Não há como. Então, qual é o grande segredo? Para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, quando eu tomo a decisão, hoje aqui fisicamente, de dizer, não, eu vou confiar nele. Vou confiar na hora boa, quando tem dinheiro, quando falta o dinheiro, quando o aluguel está pago, quando não está pago, quando tem comida, quando não tem comida. Eu vou confiar nele. Porque essa fé é o grande pináculo, é o grande ápice dessa relação. Já que estar no corpo é estar ausente dele. Nessa dimensão descrita de Adão, de Jesus, estar presente no corpo é estar ausente dele. Então, a fé é o mecanismo, é o instrumento, a ponte para cobrir esse gap. Já que todos os crentes que estiveram aqui já estão salvos, mas para que será esse julgamento? Paulo está se referindo a todas as nossas atividades realizadas durante a nossa vida cristã. Como será esse julgamento? Olha bem, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 15, já estou no PowerPoint de novo. Como será esse julgamento? 1 Coríntios 3, 10 diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor,
e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Olhe para mim. Olhe para mim. Paulo está dizendo o seguinte. Ele está falando dele especificamente como apóstolo, mas isso se aplica aos demais apóstolos, os 12 apóstolos do Novo Testamento. Eles lançaram o fundamento apostólico. Então, a igreja de hoje é uma igreja apostólica. Nós somos uma igreja apostólica. Está escrito isso no nome, pastor da igreja? Não, mas não importa. Nós somos uma igreja apostólica. A New Time Church é uma igreja apostólica. Nós praticamos a nossa fé em cima da base lançada pelos apóstolos. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, eu, como construtor prudente, lancei a base, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então, eu posso usar o meu próprio exemplo, porque eu sou responsável por mim mesmo. Como que eu estou edificando a obra que ele me confiou? Como? Começa pelo fato de eu estar aqui nos Estados Unidos. Eu saí do Brasil em 2001 e agora fiz um evento lá em Colatina, na cidade onde eu pastoreei 10 anos, a mesma igreja. Uma igreja que cresceu exponencialmente, muito grande, a maior igreja da cidade na época. Ganhei muita gente para Jesus, batizei muita gente para Jesus. Um lugar onde eu achava que eu iria me aposentar, viver de uso capião e ficar lá para o resto da vida, até morrer e receber meu galardão. Até que o Senhor, então, me tirou de lá e me trouxe aqui para os Estados Unidos e o resto é história. E ao chegar aqui, então, ele me testou, me provou, me corrigiu, me disciplinou, fez tudo que um pai faz com um filho que ama. Até chegar nesta conjuntura de hoje que nós estamos vivendo, convivendo juntos e praticando o evangelho e o ministério juntos. Mas a missão que ele deu para Jefferson, Eliezer não pode cumprir, o Emerson não pode cumprir, a Tônia não pode cumprir, o Benihim não pode cumprir. A missão que ele deu para Jefferson é a missão de Jefferson. Ele deve ter te dado uma missão e essa missão é sua. Se eu não cumprir com a minha missão, vai ficar um buraco no reino? Não. Ele vai preencher de alguma forma. Mas isso não significa que ele vai colocar alguém que faria exatamente como eu faria, por causa das habilidades, por causa dos dons, por causa da formação, por causa de uma série de fatores que te leva a praticar a sua vida cristã do jeito que você pratica. É por isso que, mesmo salvo, Paulo fala um pouco antes no texto que nós lemos anterior, de 1 Coríntios capítulo 5, ele fala nesse texto sobre o dano, ele diz para bem ou para mal. Quando ele fala do tribunal de Cristo, ele diz para bem ou para mal. Como para mal, já que não é um tribunal de condenação? É aí que está o problema da igreja, de não entender o que é galardão. Lá no o céu é a Nova Jerusalém é uma cidade maravilhosa, cúbica. Eu coloquei esses dias num comentário que eu fiz aliás, na mensagem passada, né, eu falando que pelas medidas, 12 mil estádios, 12, 12, 12, 12, você pegar aquelas medidas do Apocalipse, de acordo com a medida bíblica, não quer dizer que é literal, lógico. Não significa que aquilo seja literal. Mas se você pegar literalmente aquelas medidas de acordo com o tamanho de uma medida bíblica, a Nova Jerusalém seria aproximadamente, territorialmente, do tamanho dos Estados Unidos. Tá? Não há nenhuma garantia de que isso seja literal. Ok. Aí alguém colocou assim, disse, eu estou tão triste porque eu achei que a Nova Jerusalém era muito maior, vai ser do tamanho dos Estados Unidos. Estou triste, olha que coisa sem nexo. Aí eu respondi, coloquei assim, minha querida, você está esquecendo que vamos supor que seja literal. A Nova Jerusalém seja de fato do tamanho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é bidimensional. Os Estados Unidos têm largura e comprimento. É uma planície bidimensional. 2 dimensões, largura e comprimento. A Nova Jerusalém é cúbica. Cúbica, ela não é bidimensional.
Ela é cúbica. Ela pode ser do tamanho dos Estados Unidos e ter vários níveis, como um prédio. Por que se inventaram os prédios? Porque no mesmo lugar que você constrói uma casa que cabe 5 pessoas morando, você constrói um prédio e cabe 300 pessoas morando no mesmo espaço físico. Porque a casa é bidimensional, o prédio é cúbico. Então a Nova Jerusalém é cúbica. Ela não é só a largura e comprimento. Pode ter vários níveis de outra coisa. É uma cidade construída por Deus. Preciso dizer mais, meu Deus? Eu preciso dizer mais alguma coisa, além de que a Nova Jerusalém foi construída por Deus? E Jesus falou, capítulo 14, olha, eu vou preparar lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu teria dito para vocês, vou preparar-vos lugar. O que Jesus está fazendo agora? Jesus está fazendo o que agora? Ele está terminando a minha casa. Ele está terminando a sua casa. Ele está construindo para você o lugar onde você vai passar a eternidade exatamente de acordo com os seus traços de personalidade. Você gosta de planta? Vai ter planta para tudo quanto é canto, saindo até da torneira na sua casa. Você gosta de quê? Você gosta de móveis avançados, projetados. Vai ter móveis de todo tipo na sua casa que você puder imaginar. O que mais que você gosta? Eu gosto de motorhome. Eu vou ter uns 5 motorhomes. Vou ter motorhome que voa. Vou ter motorhome que anda na água. Eu vou ter motorhome que sobe montanha. Eu vou ter motorhome de todo jeito que você puder imaginar. Jesus está preparando o seu ambiente na eternidade para atender todas as características da sua personalidade. Você vai chegar lá, você vai encontrar tudo que você sempre sonhou em ter, viver e fazer. Amém ou não, gente? Agora, veja bem, por isso que eu estou te dizendo, pelo amor de Deus, sirva a Deus. Pare de moleza. Pare de, porque o meu trabalho, não sei o que lá, isso e aquilo. Tem gente que acha que só ele trabalha. Só o trabalho dele é difícil. Só isso e aquilo. Para com isso, pelo amor de Deus. Todo mundo ao seu redor trabalha, todo mundo trabalha difícil, todo mundo tem que ganhar vida. É normal para todo mundo. Aí Paulo diz assim, ok, segundo a graça que me foi dada, a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Veja como você está edificando. Ele diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém. Além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Lê para mim ali a partir do contudo, vai lá. Meu Deus. Verso 13, olha bem. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, se permanecer, como não é um tribunal de salvação, o que vai acontecer? Ok, Jefferson Neto, vamos ver aqui o que você fez. Parece lá, ok. Nasceu dia tal, papapá, cresceu na igreja, foi ordenado ao ministério nessa época tal, casou com aquela mulher maravilhosa não sei quando, papapá. Ok. Pregou assim, fundou esta igreja, aqui pregou com lá, viajou, foi no país tal. Aí, o que muita gente não sabe, que Paulo revela lá, não é tanto o que você fez com as suas mãos apenas, mas a intenção do coração será exposta.
Por isso que eu digo que naquele dia haverá muita surpresa. Vai ter gente lá, Senhor, que maravilha. Põe aí, põe no telão aí. Ó, fiz cruzada, preguei em tal lugar, tive na televisão, fiz e aconteci, ganhei tantas almas para Jesus. Muito bem, agora vamos ver as intenções do seu coração. Aí começa a aparecer dinheiro, riqueza, fama, projeção, aplauso. Começa a aparecer tudo lá. Aí a pessoa está esperando uma coroa desse tamanho, pedras preciosas e tal. Jesus vai dar um negocinho para colocar no dedo assim. Aí o cara vai falar, mas Senhor... Aí Jesus, não, mas olha lá o que o fogo fez com as suas obras, olha lá. Que as intenções do seu coração não eram as intenções do meu coração. Você fez com a motivação errada. Você está entendendo por que é perda de tempo você querer julgar alguém, bater boca, falar que o fulano, ciclano foi na televisão, BBB. Blá, blá. Já entendeu que é perda de tempo? Tudo virá à luz no dia certo, na hora certa, no momento certo, pelo justo juiz. Diz, o fogo provará, meu Deus. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Esse versículo explica tudo. Significa que todo mundo vai receber galardão no céu? Não. Ah, pastor, o importante é ser salvo. Pastor, se eu for salvo já está bom demais. Ok, salvação é realmente insubstituível. Mas se o galardão não tivesse uma importância sine qua non, ele não estaria aqui no texto bíblico. Se fosse algo supérfluo, sem valor, sem importância, por que estaria no texto? Por que Deus estaria dizendo? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele? Sofrerá ele? Hã? Vocês estão aqui ainda? Eu já posso encerrar o culto? É fome? O que é? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Como é possível dano? Porque esse dano não é o dano da condenação para o inferno. Esse é o dano de você passar a eternidade inteira assistindo outras pessoas vivendo uma dimensão de honra, uma dimensão de projeção, de glória, e você saber que você nunca vai experimentar aquilo, porque aqui na terra você não valorizou a oportunidade de construir algo para Deus. Ele diz, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Olha ali a prova. Esse mesmo será salvo. Todavia, porém, contudo, portanto, como que através do fogo. É aí que eu digo a história do que vai entrar na batida da porta, que eu brinco, né? Falando, vai entrar no... Pum! Na entrada da batida da porta. É isso aí, vai ser salvo pelo fogo. Porque a salvação é pelo sacrifício vicário de Cristo. Mas galardão é pelas obras, é por aquilo que você faz. Toda vez que você dá uma desculpa para Deus, por você não ser ativo na obra, e você não fazer as coisas que Ele tem colocado na sua mão para fazer, toda vez isso está sendo registrado, tudo isso vai para o telão no dia do grande tribunal de Cristo. Pastor, o senhor está tentando me assustar, pastor? Estou. Estou. Porque só assim nós vamos levar isso a sério. E eu quero terminar falando de duas coisas, ainda tem ali uns minutinhos. O que será julgado? Olha bem, o que será julgado? O Senhor avaliará as obras dos crentes. Nossos pecados já foram julgados na cruz de Deus. Por isso que não é um tribunal de condenação. Não mais se lembrará, Hebreus 10, 17. Trata-se de um julgamento dos salvos com relação às suas obras. O zelo com que foram realizadas e o que as motivou. Então nós temos duas classes de obras que aparecerão. Tá? E eu vou começar de trás para frente. Primeiro, as destrutíveis. São madeira, feno e palha. Nós temos vanglória, natureza humana, eu sei, eu faço, eu que sei fazer, chá comigo. Feno, orgulho humano. Aquilo que é seco, sem renovação, sem vida. Precisa de elogios, precisa ser visto.
Eu estou dizendo que é errado elogiar alguém? Estou dizendo, não. Eu gosto de elogiar, é a minha natureza. Gosto de quem serve bem, eu tenho prazer de falar, poxa, parabéns, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Agora, o que não pode é você ser movido por isso. Então, o dia que eu esquecer de elogiar, acabou, eu perdi você, porque eu esqueci de elogiar naquele dia. Entendeu? É isso que não pode. O feno é aquilo que é seco, sem vida, sem expressão. E a palha, interesses humanos, ausência de estabilidade, servidão, logo queima e se apaga. Crentes que não perseveram nos caminhos do Senhor. O que eu posso ganhar fazendo isso ou aquilo? São as destrutíveis. E eu quero encerrar com as indestrutíveis. Indestrutíveis. Começa pelo ouro, símbolo da glória de Deus. Justiça divina, glória de Deus e coisas celestiais. Apocalipse 3:18. Jó, capítulo 22, versículos 23 a 25. Orações, jejuns, trabalhos em prol de missões, evangelismo, serviços na igreja, dízimos e ofertas. São coisas que reportam para a natureza de Deus, para a glória de Deus. Olha o que nós colocamos ali no projeto do templo. A glória da segunda casa será maior. Como é que eu sei? Porque trata-se de um avanço da obra de Deus. Nós estamos fazendo algo para avançar a obra de Deus. E Deus responde naquela proporção. Deus responde. Eu em 40 anos de ministério, 40 e poucos anos de ministério, eu não vi ainda alguém construir um templo. Não, vamos primeiro esperar o dinheiro chegar, aí o dinheiro chega, está tudo na conta bancária. Ok, irmãos, agora tem dinheiro sobrando no banco, vamos começar então a comprar um templo e construir. Se você já viu, me fala, eu nunca vi. Toda igreja que cresceu, que construiu seu próprio templo, comprou seu espaço e tal, começa com uma iniciativa da igreja de produzir aqueles recursos. Número 2, prata, símbolo de redenção, resgate e sacrifício. Tudo vem de Cristo. Êxodo 30, 11, 1 Coríntios 1, 23. Sabe que é pó, coração humilhado e contrito. Então, as obras de ouro é tudo aquilo que reporta para a glória de Deus. As obras de prata é tudo aquilo que é produto da redenção de Cristo, que Cristo fez na sua vida. Domingo que vem e no outro nós vamos estar pregando na Espanha e na Inglaterra. O que me motiva a ir? O que me motiva a ir? É dinheiro? Claro que eu preciso de dinheiro, eu também pago aluguel, também como, eu também, né? Mas se eu disser para você que muitas vezes eu fui e eu tive mais despesa do que ganhei. E eu continuo indo. Não parei de ir e não vou parar de ir. Então prova que a motivação não é dinheiro. Qual é a motivação então? É exatamente o que a prata representa. O que Cristo fez por mim é tão impagável que mesmo que eu doe tudo que eu tenho, doe as minhas roupas, dinheiro, carro, meu tempo, minha saúde, se eu doar tudo eu vou continuar devendo. Porque o que ele fez por mim é grandioso demais. Amém, Jesus? E por fim, pedras preciosas, testemunho sólido. Tudo que se faz é através do Espírito Santo. Aí tem Filipenses 3:3, Romanos 15:18, Gênesis 24:53, 1 Coríntios 12:4 e por aí vai. Lar, trabalho, faculdade, vida financeira e tal. Pedras preciosas. E uma das coisas que não está citada aqui é que pedra preciosa representa aliança. Aliança. Por isso que relacionamentos, casamentos são marcados com esse tipo de coisa. Ouro, pedras preciosas. Os ricaços, né? Quando vão casar, dão anéis com diamantes enormes. Os que não têm tanto dinheiro, vai lá dar uma pedrinha parecendo um grãozinho de areia, mas tudo vale. Amém ou não? Porque representa aliança. Coloque-se de pé, por favor. Tanto para os que estão aqui, como para os que estão assistindo online. Obrigado, Tony. Tanto os que estão aqui como os que estão assistindo online, eu quero te desafiar a pensar um pouco nisso. Não passe essa mensagem como se fosse mais uma mensagem de domingo. Domingo que vem tem outra mensagem, domingo que vem no outro domingo outra mensagem, outra mensagem. Não, por favor, não faça isso.
Eu quero te pedir para você ponderar. Ponderar o que você anda fazendo para Deus. No dia que passar o fogo, vai ser ouro, prata, pedras preciosas, ou será que será madeira, feno e palha? O que vai ser? Eu posso dizer, não, eu posso falar de mim, eu sei a motivação do meu coração. Eu não sei nem a motivação do coração da minha esposa, eu não sei. Eu não consigo olhar o coração dela. Eu deduzo pela retidão dela, pelo caráter dela, mas eu não consigo olhar o coração dela e saber qual é a motivação do coração dela. Eu não sei. Então não tem como saber do seu coração. Chegamos no momento em que a Bíblia nos diz que chegaria esse momento, em que o limpo seria mais limpo e o sujo seria mais sujo. Na sociedade de hoje, você não pode ser meio limpo e você não pode, muito menos, ser meio sujo. Na sociedade de hoje, você vai ter que se posicionar. Ou você é limpo, ou você é sujo. Ou você é de Cristo, ou você é do mundo. Ou você crê, ou você não crê. Ou você é, ou você não é. Ou você aceita ou não aceita. Porque tudo isso virá juízo. Quem está me entendendo? Você pode levantar suas mãos ao Senhor. Tire esse minuto agora para você falar com o Senhor. Tudo que você ouviu, o que significa para você o que você ouviu aqui? Nesses 45 minutos. Tenho esperança. Momento de adoração a Deus. Quando Antes de terminarmos. Estás comigo. Se a escuridão me seca, Cristo, eu preciso de ti sempre, preciso. Todo Quer te adorar, Desliga não, meu irmão. Adore a Deus por um minuto. Adore a Deus por um instante. Tudo transforma. Esforça pra quem fraco estás. Tu suavizas as cargas que vamos levar. Cristo, eu preciso de ti sempre, preciso.
adorar. Quer te adorar, sou teu pra sempre. Mais uma vez, diga: Cristo, eu preciso de ti sempre. Preciso. Todo Meu ser quer te adorar, sou teu pra sempre. Estendo as mãos aqui para os cestos que continuam na presença de Deus, vão ficar até o próximo domingo, 3 domingos. Aí, domingo que vem você pode pegar o seu cesto e levar para casa. Diga: Senhor, eu creio na tua provisão, eu creio no ato profético, como foi feito através de Elias, através de Eliseu e de tantos outros na tua palavra. Que esses cestos transbordem de víveres, de provisão, de prosperidade do alto, para que a tua obra tenha em abundância, para que a minha casa vá bem na tua presença, em nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar por um momento. Vou chamar aqui o pastor Eliezer, os presbíteros também, rapidamente. Vem cá, meu bem. Nós vamos viajar amanhã, à terça-feira. Nós temos 2 eventos para realizar, um na Espanha, Vila Garcia de Arousa, na Espanha, e outro em Milton Keynes, que fica próximo de Londres. Nós vamos ministrar em 2 eventos lá. E aí logo em seguida voltamos para casa. A igreja está muito bem coberta. Está aí o pastor Eliezer agora, 3 presbíteros. Cadê o tá aqui. Os 4 presbíteros. E, portanto, não há razão nenhuma para você: pastor não vou na igreja não. Cuidado que isso tudo vai pro telão, hein? Definitivamente hoje foi. Isso vai tudo pro telão, hein? Eu não vou na igreja que o pastor está viajando. Não. E vamos pedir o pastor Eliezer para orar juntamente com os presbíteros, nos abençoando. Amém, queridos. A igreja pode se colocar de pé. A palavra do Senhor em Romanos, quando Paulo escreve, ele diz assim, capítulo 10, a partir do versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, as boas novas. E de pregai a palavra de Jesus para nós. E aqui nós temos um exemplo de que Deus conseguiu atingir algumas pessoas para fazer o que ele pediu, e de pregai. E nós estamos agradecendo ao Senhor porque esse casal recebeu esse chamado e vestiu essa capa de ir e pregar àqueles que precisam ouvir para que creiam, né? E que quando cheguem ao tribunal de Cristo, eles possam dizer: eu estou aqui porque eu ouvi aquele a quem o Senhor enviou. E dessa forma nós dizemos, como a palavra diz, quão formosos são os pés daquele que anunciam as boas novas do Senhor. Diante do Senhor, sabemos que tudo isso será provado e aprovado. E teremos galardões para presenciar o nosso pastor recebendo. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos neste momento, porque o Senhor colocou homens, Senhor, nessa terra que entenderam o seu chamado, entenderam aquilo que o Senhor quis fazer através dos homens, que é anunciar a sua verdade aos outros homens através de nós. E nós te louvamos pela vida dos pastores que receberam isso, assumiram isso e vivem isso. Por isso eles estão aqui e com essa graça nós os abençoamos para que eles possam ir e levar a sua palavra, a sua misericórdia, a sua salvação e que muitos possam crer porque o Senhor está enviando e eles estão fazendo aquilo que o Senhor chamou. Nós os abençoamos, nós os protegemos diante da sua palavra, nós decretamos vitória, Senhor, na ida, na
volta proteção, segurança, saúde, e decretamos ainda mais que o inferno será envergonhado e muitas pessoas, Senhor, se voltarão para Ti, porque é por isso que nós estamos aqui, para que outros conheçam a Sua verdade e a Sua misericórdia através de nós, como o Senhor nos alcançou, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Pode levantar sua mão assim? Levanta aí, mastro, lá em cima, para hastear a bandeira. Que a bênção de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém.